Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Se não for inscrito, o que você está esperando? Faz inscrição, deixa o seu joinha, tá? E ativa o sininho para você receber as notificações. Bom, nós estamos aqui numa maratona gravando os vídeos da aula de reprodução, ok? Hoje nós vamos terminar, promessa, hoje nós vamos terminar, então, falta somente 2 vídeos onde a gente vai detalhar mais a inseminação artificial. Então, nessa 11ª parte, nós vamos falar a respeito de coleta e avaliação do sêmen, e na próxima parte, a gente vai falar de diluição e aplicação do sêmen, ok? Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Bom, e aí nós vamos falar então do processo de inseminação artificial. Vamos lembrar que nós deixamos muita informação escrita no boletim de cunicultura, informações sobre o processo reprodutivo, fisiologia reprodutiva, ok? Bem como a inseminação artificial. E nós vamos deixar também o link aqui para você acessar, se você gostar do material escrito e se quiser aprofundar um pouco mais, tá bom? Bom, em que consiste a inseminação artificial? Uma visão geral inicialmente. Olha só. Primeiro, nós temos que obter esse sêmen. Nós vamos obter a partir dessa vagina artificial. Só que depois a gente tem que ver se o sêmen é de boa qualidade. Então, nós vamos ver, obviamente, a cor, o volume, e nós vamos tentar ver pelo menos a motilidade. Ou seja, a gente vai aplicar um parâmetro onde a gente vai verificar ali a movimentação dos espermatozoides para a gente ter uma noção sobre a qualidade do sêmen, ok? Depois, se tiver aprovado, nós fazemos uma nova diluição para depois fazer a inseminação, a deposição na vagina. Por fim, a gente faz a indução da ovulação, ok? Através de um hormônio que a gente vai contar para vocês o que é. Então, em resumo, a inseminação é dividida em 3 partes, tá? É a obtenção do sêmen, para depois a classificar e diluir o sêmen, para depois, na terceira fase, a gente inseminar. Bom, começando então a questão da coleta, recolhida do sêmen, para me fazer essa coleta, é necessário que o macho entenda que ele deve montar, ok? E como que eu posso fazer isso? Olha só, eu posso utilizar uma coelha, ok? É muito comum, quando eu estou começando, eu iniciar com uma coelha, mas também eu posso utilizar esse manequim que vocês estão vendo, e digo para vocês que o macho treinado, ele pode até montar somente na vagina artificial. É uma coisa muito automática, ele vai entender, tá bom? E vai ejacular dentro da vagina artificial, conforme eu vou mostrar para vocês, ok? Pessoal, então aqui a gente está vendo a recolhida de ejaculados, a coleta desses ejaculados, ok? Nós vamos levar a fêmea e a gaiola do macho, ok? E nós vamos introduzi-la dentro da gaiola. E vejam que o manipulador já passa o braço por baixo da coelha, tá? Para que o macho ejacule dentro da vagina artificial. E você, segurando essa vagina artificial, você vai sentir que o macho está tocando a glande, a ponta do pênis, nessa vagina artificial. Então, obviamente, que você vai ajudar esse macho para que ele introduza aí o pênis dentro da vagina artificial. Tá vendo aqui, ó? O manipulador está aqui ajudando, e aí você conseguiu, né, tranquilamente. Isso é muito fácil, normalmente, de se conseguir, tá? E aí, agora, a gente vai ver, tá, um bom ejaculado, tá vendo? Espera aí, vamos voltar aqui, tá vendo? Um bom ejaculado, aqui, por volta de 0,6 ml, ok? Veja que a coloração é branco-leitosa, ok? Um volume bom, uma coloração boa. Se você vê que tem urina, se você vê que tem sangue, pode descartar esse ejaculado, ok? Mas aqui a coloração e o volume estão adequados. Bom, a seguir no vídeo, tá? Eles vão mostrar que machos treinados, ok? Já entendem que aquele momento é para fazer a monta, ok? E já vão montar na própria vagina, no próprio braço da pessoa, tá vendo? Olha só, ele já entende e já vai ejacular aí, tá vendo? E aí também nós conseguimos um sêmen de boa qualidade, ok?
É claro que aqui o macho já entende, já faz isso há bastante tempo e já está treinado. Provavelmente numa central de inseminação artificial, tá? Esse vídeo foi nos repassado, tá, pelo pessoal lá da UPV, da Espanha. Pessoal, então veja que a coleta de sêmen não é difícil. Você tem que ter o material, e nesse caso aqui, para a coleta, nós temos que ter a vagina artificial preparada, ok? E, obviamente, ter a técnica necessária para fazer essa coleta de sêmen, tá? Bom, conhecendo um pouco mais a respeito aí dessa vagina artificial, lembre-se que a gente mostrou o kit de inseminação aqui na parte 10 dessa aula, tá? Mas aqui nós temos algumas fotos aqui do procedimento para a gente encher essa vagina artificial. Então veja aqui, tá? Nós primeiro precisamos de preservativos para acoplar essa vagina artificial. Vejam que por gominhas aqui, ó, gominhas de borracha, nós vamos prender esse preservativo na vagina artificial. E, obviamente, nós vamos encher de água quente, tá? 45 graus, ok? Para que depois o animal introduza o pênis aqui em cima e possa ejacular. Lembrando que essa água vai estar a 45 graus quando você colocar, mas ela vai abaixando a temperatura para, no momento da recolhida do sêmen, ela estar por volta de 40 graus. Nós temos que ter muito cuidado também. Se você aquece demais essa água, o macho pode até ter algum problema relacionado com a alta temperatura, tá, dessa vagina artificial. Obviamente que o que a gente apresentou anteriormente, essa vagina artificial, é uma vagina utilizada no exterior. Nós podemos importar, mas aqui no Brasil vai sair muito caro. Então, como fica difícil, às vezes, a gente importar esse material, pode sair caro para a gente também. Obviamente que, né, nós, brasileiros, latino-americanos, de uma maneira geral, tá? Como nós somos muito criativos, pessoal, a gente já desenvolveu esse kit de inseminação artificial, inclusive a vagina artificial. Então, nós temos aqui um kit de inseminação desenvolvido aqui no Brasil por cunicultores brasileiros, no caso aqui, a Nayara e o Rafael desenvolveram esse material aqui, ok? A Nayara lá de Betim, e eles comercializavam esse kit de inseminação artificial, inclusive com essa vagina artificial que eles desenvolveram a partir de tubo de PVC, ok? Eles utilizavam também bexiga, balão, ok? Para que se pudesse colocar também água quente aqui. Então desenvolveram um mecanismo e alguns cunicultores trabalharam com esse kit de inseminação artificial deles, ok? Bom, falando da coleta, nós podemos fazer, então, 2 coletas por macho, espaçada em 30 minutos, 1 ou 2 vezes por semana. Lembrando que essa informação, nessas 2 coletas, é no sentido de otimizar o sêmen, otimizar essa qualidade do sêmen, haja vista, né? Eu digo isso porque em alguma aula lá atrás, nós falamos que o macho pode fazer 3 montas no dia. Mas lembre-se, aqui é inseminação artificial, aqui nós estamos tentando otimizar a qualidade desse sêmen, ok? Então, nós estamos comentando em 2 montas, uma espaçada, tá? A segunda espaçada em 30 minutos. E, obviamente, que aqui, nesse caso da inseminação artificial, nós consideramos que esse sêmen vai ser diluído e com o sêmen de um animal eu vou poder inseminar aí cerca de 40 a 50 matrizes. Então, obviamente que eu não preciso de tantos machos e posso fazer menos montas aí, ok? Bom, nós vamos descartar sêmen com sangue, urina ou coloração esverdeada ou coloração anormal, ok? Nós vamos descartar também esse tampão gelatinoso para evitar a aglutinação dos espermatozoides, tá, pessoal? É muito comum ter um tampão gelatinoso, tá? Eu não tenho esse tampão aqui para mostrar para vocês, tá? Mas ele pode variar em quantidade, tá? Nós já tiramos tampão gelatinoso que tinha um volume muito maior que o volume do sêmen, tá? E somente machos provados devem ser utilizados. O que é o macho provado, pessoal? É o macho, uma idade de pelo menos 6 meses, bem como o sêmen avaliado anteriormente. Então, se eu tenho certeza que aquele macho é um macho bom, ele é provado, eu já avaliei o sêmen dele, obviamente que eu vou poder utilizá-lo na inseminação artificial, tá? Bom, aqui então a imagem de um ejaculado normal,
provavelmente aí com volume de 0,5, 0,6 ml, numa coloração normal, que é o branco leitoso, ok? Bom, e aí nós falamos agora de condições de um bom ejaculado. Como que deve estar o ejaculado para ser considerado bom? Bom, a coloração branco leitoso, conforme a gente falou, tá? A contagem de espermatozoides pode ser feita, mas é complexa e necessita de equipamentos específicos. Onde que essa contagem vai ser indicada? Numa central de inseminação. Nós não temos central de inseminação aqui no Brasil, isso é mais lá na Europa, onde a cunicultura é mais desenvolvida, então nós não fazemos essa contagem, assim como nós não fazemos avaliação de morfoanomalias e danos no acrossoma. Isso exige maior aprofundamento, ok? Poderia-se fazer também a morfometria geral e a viabilidade, utilizando a coloração com eosina, porém, esses 4 itens aqui, tá? Eles não se encaixam no nosso modelo de cunicultura que nós temos na atualidade. E aqui, obviamente, que nós temos que propor algo que funcione, algo que seja funcional a nível de granja. Então, a nível de granja, nós não conseguimos fazer isso. E o que a gente consegue fazer aqui? Nós conseguimos verificar o volume visualmente, a coloração visualmente e a motilidade, que é um parâmetro essencial para se avaliar o sêmen, que a gente vai falar agora, tá bom? A motilidade reflete a qualidade espermática. Obviamente que aqui nós estamos limitados em termos de aplicabilidade na granja. Então, o melhor parâmetro para refletir essa qualidade espermática seria, então, a motilidade, tá? Deve-se avaliar a porcentagem de espermatozoides móveis e a qualidade de seu movimento. Como que eu vou avaliar isso? Vou avaliar visualmente. Eu vou observar esses espermatozoides no meu microscópio, como que está o movimento desses espermatozoides e vou dar um valor que deve ser acima de 70%. Obviamente, pessoal, que a avaliação da motilidade ela é um pouco mais complexa. E é claro que necessita de você fazer um treinamento com uma pessoa que já fez motilidade, para essa pessoa discutir com você sobre o valor de motilidade. Então, vai ser crucial que você acompanhe uma pessoa que faça a inseminação artificial ou que um consultor técnico vá à tua granja para te ajudar nessa avaliação inicial, bem como na implantação da inseminação artificial. E, obviamente, que para a gente fazer essa avaliação da motilidade, eu vou ter que fazer uma prévia diluição desse sêmen com o meio diluidor, que nós vamos falar na próxima parte dessa aula, ok? Para a gente poder avaliar. É dizer, eu não vou pegar o sêmen fresco do meu coelho, vou tirar lá e vou botar lá na lâmina para me poder avaliar. Primeiro eu vou fazer uma diluição de 5 vezes, se é meio ml, eu vou colocar ele para 2,5, mais ou menos, e aí sim que eu vou preparar a minha lâmina para me poder avaliar. Lembrando que isso exige aí uma temperatura mais alta, tá? Para que o espermatozoide não perca motilidade devido à temperatura do ambiente. É dizer, em termos práticos, tá? Eu não posso fazer avaliação de sêmen num galpão quando está muito frio. Eu tenho que ir para uma sala isolada, uma sala mais aquecida, ok? Então, aqui a gente vê a figura dos espermatozoides. Veja o que o espermatozoide tem em algumas partes aqui, né? Nós temos aqui o acrossomo, o núcleo que carrega a informação genética. Nós temos aqui algumas mitocôndrias que vão ser necessárias para a produção de energia para esse espermatozoide andar. Nós temos o centríolo aqui e o flagelo que vai impulsionar esse espermatozoide. Aqui a gente vê o movimento normal do espermatozoide. Veja bem, quando a gente vai avaliar a motilidade, nós vamos também ver o movimento dele. E o movimento normal é esse aqui descrito em A, tá vendo? Ele vai seguir aqui em linha reta, variando o movimento dele, mais ou menos desse jeito que eu estou mostrando para vocês. O que não pode acontecer? Esses espermatozoides estarem girando em círculo ou então girando em torno do seu eixo. E é claro que nesse momento que eu estou avaliando, eu vou verificar também se o sêmen tem condições de me atender. Pode ser, pessoal, isso é muito comum lá para os meses de abril, maio, que é muito difícil você conseguir sêmen de boa qualidade e quando você coloca no espermatozoide, a motilidade deles não está tão boa,
tá? Então, obviamente que você tem que descartar e tentar coletar sêmen de outros animais. Vamos lembrar também de um detalhe muito importante, pessoal que trabalha com mini coelhos, tá? Quando a gente fala de 70% de motilidade, nós estamos falando de machos que proporcionam boa qualidade de sêmen, boa motilidade, ok? Quando você trabalha com mini, a qualidade do sêmen costuma ser um pouco inferior. Então, é muito comum você pegar machos com 50%, 60% de motilidade. E se você tentar, você não vai conseguir. Então, você utiliza o melhor sêmen que você conseguir. Provavelmente vai ser esse sêmen aí com 50% a 60% de motilidade. Se tiver num volume bom, se tiver numa coloração adequada, nós vamos utilizar, tá bom? Pessoal, então aqui nós vamos ver agora um vídeo para a gente mostrar como é que é essa questão da motilidade, ok? Pessoal, então vocês estão vendo aqui sêmen de coelho, ok? Aqui eu diria que a motilidade está por volta de 80%, é um sêmen bom. Veja que a maior parte dos espermatozoides está deslocando de maneira retilínea, obviamente que é um movimento bem característico dele, ok? Mas ele está sempre nadando para frente aí. Vejam que agora, na ampliação, tá ok? A gente consegue ver isso melhor, tá? E a gente verifica, comprova que o sêmen é de boa qualidade, ok? Bom, é muito comum você observar sêmen, assim, dependendo da época, se a gente estiver coletando sêmen ali para setembro, outubro, novembro, você vai ver uma motilidade muito elevada, né? A gente até brincava com os estudantes que o sêmen quase que pulava para fora, tá? Então, isso é muito comum nessa época do ano, de machos aí por volta de 8, 10 meses, quando está aí no auge do seu período reprodutivo, ok? Mas também, conforme a época do ano, a gente não consegue sêmen de boa qualidade. É necessário que você aplique o que você tem, o que você conseguiu. Por isso que é interessante você ter vários machos para poder recolher esse sêmen. Não é porque com o sêmen de um macho eu posso inseminar 50 fêmeas que eu vou ter somente um macho. Pode ser que naquele dia, né, naquela época do ano, o macho não está bom, ok? E eu fico na mão. Então, obviamente, quem tem inseminação artificial, quem faz essa inseminação artificial, tem que manter na granja pelo menos aí uns 3 machos para estar coletando esse sêmen e fazendo uma mistura, o que a gente chama de pool, tá? Para fazer essa aplicação nas fêmeas. Lembre-se também, quando a gente faz isso, a gente perde o controle da paternidade. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Condições de coleta e avaliação desse sêmen, rapidamente, tá? Uso de água previamente aquecida, 45 a 50 graus. Lembre-se que quando você coloca na vagina artificial, a água vai abaixar um pouco a temperatura, porque deve estar aquecida aí a 40 graus no momento, tá, da coleta. Uso de preservativo sem espermicida, tá? E aí, a gente coletou o sêmen, a gente faz uma primeira diluição de 5 vezes, não precisa de você medir, vai no olho mesmo, ok? Com um diluidor na temperatura de 22 a 30 graus. Lembre-se que esse diluidor vai ser importante para aumentar o volume, bem como proteção do espermatozoide, aumentando a sua viabilidade, tá? Bom, e aí, nesse momento, eu já faço a avaliação da motilidade, que deve ser superior a 70%, tá? Para aqueles que não conhecem essa questão de como avaliar a motilidade, lembrem do vídeo que a gente passou aqui sobre o sêmen, tem que estar muito próximo àquilo ali, tá? Se você percebe que está um sêmen muito ruim, que os espermatozoides praticamente não se movimentam ou ficam muito parados, você descarta esse sêmen e tenta pegar novamente, tá? A coloração deve ser branco e leitoso, ok? Bom, o microscópio com aumento de 100 vezes vai ser necessário para a gente fazer isso, 50 vezes também dá, ok? A segunda diluição com os ejaculados bons, eu vou diluir então novamente. Lembra que eu diluí a primeira vez para avaliar, e agora com o sêmen bom, eu diluo mais uma vez. Então lembre-se que aquele meio ml que a gente pegou antes, né, meio a 1 ml, ele vai virar depois 2,5 até 5 ml,
e depois vai virar, né, de 12,5 até 25 ml. Não fica muito preocupado com o valor exato, ok? É importante que você faça mais ou menos no olho essa diluição. Primeiro 5 vezes para avaliar o sêmen e depois com o sêmen bom você dilui mais 5 vezes, ok? Lembrando que se o sêmen é retirado na própria granja, ele não precisa de conservação, ele já é considerado fresco, ok? E esse sêmen fresco a gente vai poder utilizar durante todo o dia. Se por acaso você vai precisar se deslocar, né, numa situação, por exemplo, que você vem com esse sêmen de longe, tá? Ou você vai precisar guardar para o dia seguinte, você pode conservar ele na temperatura de 17 a 19 graus, você coloca aí dentro de uma caixa térmica, né? Arruma um copinho também, coloca algumas pedras de gelo próximas ali dentro da caixa térmica. Isso aí vai poder ser conservado até 30 horas, tá bom, gente? Pessoal, para a gente terminar essa parte, eu só queria comentar com vocês que não é comum a gente utilizar sêmen de coelho congelado, como é para outras espécies, ok? Isso ainda é pesquisa. Mas aqui no Brasil, ok? Alguns pesquisadores eles tentaram fazer essa técnica utilizando sêmen congelado e conseguiram aí alguns animais, ok? Em resumo, eles pegaram sêmen congelado, ok? E aplicaram aí em alguns animais aqui no Brasil e conseguiram algum resultado positivo. Isso está num relato de caso publicado na Revista Brasileira de Cunicultura e nós vamos deixar o link aqui para vocês, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa 11ª. Na 12ª parte, nós vamos falar aí a respeito da diluição e aplicação do sêmen, ok? Muito obrigado.